tem uma historieta que é uma fantasia que fala de um encontro entre Buda e São Francisco. E Buda, então, estaria debaixo de uma árvore, todo vestido com um kimono cerimonial, religioso, né? Um tecido nobre, pedras preciosas, né? Que era uma roupa religiosa, uma roupa litúrgica. Né? E na frente dele passa São Francisco com aquela roupinha toda ferrada, suja e furada. E Buda está ali, de olhos fechados, meditando, chama o nome dele. Francisco olha para ele, se surpreende, porque o homem está de olho fechado, né? Não conhece aquele cara e ele sabe o nome dele. E Buda diz para ele assim: Francisco, eu posso ver a tua vaidade pelos buracos da tua roupa. Não é fantástica essa história? Pelos buracos da tua roupa é pobrezinha, né? Mas teu coração não é, Francisco. Tu vai ter que descobrir que não é a roupa. A roupa pode ser um meio, mas nunca é o meio que resolve a questão. Mas tem que ter o meio. Então, pronto, hoje eu faço um propósito de não reclamar de absolutamente nada. Olha que propósito maravilhoso. Não reclamar é um desafio grande para as mulheres, eu acho, em especial, né? Por exemplo, ver uma roupa fora do lugar, né? Ver o cara o namorado, o marido que comeu alguma coisa, botou na pia e não lavou o prato, né? Quer dizer, olhar aquilo e se trabalhar internamente, né? Para não se zangar, para não ter por dentro aquele impacto, né? Já da raiva. Peraí. É só um prato. É só um prato. Hoje, durante quase 50 minutos, a sessão de uma mulher se resumiu ao fato de uma lâmpada ter queimado de dia e não ter uma outra lâmpada em casa para ser substituída. Ela atormentou o marido, né, o final de semana inteiro, até que ele teve que largar lá o home office e ir em algum lugar para comprar uma lâmpada. Mas mesmo com a lâmpada comprada e instalada, o humor permaneceu. O humor permaneceu. Então, tudo aquilo que contraria a nossa própria vontade é a melhor oportunidade que nós temos de superar esse narcisismo primário que exige que o mundo seja uma representação do meu desejo, exige que o mundo seja a minha imagem e semelhança, onde a imperfeição do outro é muitíssimo maior do que a minha própria imperfeição. Quando eu consigo enxergar alguma imperfeição. Já viram aquelas pessoas que dizem assim: não, não, o meu maior defeito é ser muito sincera, ou muito sinceros? Esse é um defeito, né? É incrível esse defeito, né? Então, o narcisismo ele ganha, né, essa fisionomia em que, mesmo quando o narcisista tenta fazer bonito, através de uma autocrítica, ele se autoelogia, né? Transformando o autoelogio, né, em alguma coisa que é negativo, porque ele não consegue lidar com a imperfeição humana. Então, eu dizia ainda há pouco que no narcisismo secundário, a introjeção do amor dá a sustentação para que o bebê se torne abra cada vez mais mão, né, do recurso da onipotência, né, de ser um Deus, né, e cada vez mais assuma a sua condição humana, né, que encerra algumas características importantes, que é poder ser frustrado sem usar o recurso do ódio como defesa ou como vingança. Isso é importante, né? Poder ser frustrado, né, e renunciar à vingança, renunciar à retaliação.
É isso que tem que ser feito. Isso é dificílimo. É dificílimo isso. Não se consegue fazer isso com facilidade, a não ser que a gente pratique essa meditação. Essa é uma meditação que, a todo momento, a vida nos convida a fazer. Todo momento. Não precisa ir para o Tibete. Eu digo sempre, não precisa ir para o Tibete, não precisa ir para o mosteiro, não precisa ficar sozinho. Sozinho é fácil. Sozinho é fácil. Tem que ser na companhia do mundo, porque é um mundo que nos aborrece, é um mundo que nos contraria, é um mundo que a todo momento está desdizendo as coisas que eu acho que deveria ser. É o mundo que me desdiz. Eu não estou dizendo que o mundo, ao me desdizer, está correto. Eu não estou nesse nível de reflexão espiritual. Eu não tenho mais interesse em saber o que é certo e o que não é. Eu não quero mais ter nenhum tipo de razão. Eu não quero mais convencer ninguém absolutamente de nada. Eu simplesmente ouço a pessoa. E ao ouvir a pessoa, eu respondo conforme seja possível responder. Mas não há necessidade de eu me estressar com a pessoa porque a pessoa não atendeu às minhas necessidades ou não adivinhou as minhas necessidades. Um outro narcisismo muito interessante, né, que eu também, essa semana, elaborei aqui, né, uma mulher também, né, que foi ao shopping com o marido. Ela queria trocar o iPhone dela por um iPhone mais moderno, acho que o iPhone 15. Naquele lugar que estava lá, né, tinha um iPhone 15 em promoção, mas era um iPhone 15. E ela queria um iPhone Pro. E ela estava muito aborrecida porque ele comprou o iPhone 15 e não adivinhou que ela poderia querer ter o iPhone Pro. Ele deveria ter oferecido. Você não quer o iPhone Pro, meu amor? Não prefere o iPhone Pro? Ele deveria ter adivinhado esse desejo. Então, a pessoa ficou tão ressentida e tão magoada que não pôde nem aproveitar o presente que recebeu, que era o iPhone 15 normal, né, com 1 tera de memória. Mesmo assim, não se pôde contentar, porque o outro, né, precisa ter a onisciência de descobrir o que eu desejo. Como se interpretaria isso? À luz da psicologia kleiniana, por exemplo. A onipotência do bebê tem a expectativa de que a mãe seja capaz de adivinhar o que ela precisa. E a mãe adivinha. A mãe adivinha que foi meu neném e fez xixi, né, e fez cocô, a mamãe está com fome, a mamãe vai dar peitinho para você, né? Ah, tá fazendo manha. Ela consegue, por identificação projetiva, interpretar as necessidades do bebê. E o que acontece quando essa mãe não consegue interpretar as necessidades do bebê? Torna-se um adulto também narcisista, que não consegue ficar feliz com um presente de 15 mil reais, porque o pobre diabo não adivinhou que ela queria um iPhone 15. Eu perguntei para ele, por que você não falou para ele assim, ah, meu amor, será se você me daria um iPhone 15 Pro? Uhum. Ah, não, eu acho que ele tinha que ter esse cuidado comigo, né? E usou as palavras certas. Mas eu estava falando com um bebê. Eu estava falando com um bebê, né, naquele momento. Ele tinha que ter falado para mim, ele tinha que saber que eu queria, que eu preferia que ele desse cuidado comigo. Eu faço tanta coisa para ele e eu não sei o quê, né? Aí o narcisista é aquele que diz, não, ele não dá nada. É troca, é negócio, é sempre negociado. A minha oferta para a pessoa é negociada. E um negócio onde eu tenho que sair ganhando sempre. A minha oferta nunca é uma oferta, é uma manipulação para conseguir do outro aquilo que eu quero conseguir, em vantagem para mim. Na realidade ou na fantasia, tanto faz. Se a vantagem é real ou imaginária, né? O que tem é que funcionar, né, nessa organização narcisista, né, que traz à pessoa, né, a sensação de que saiu em vantagem, né, naquela, aspas, troca que ela estabeleceu com aquela pessoa. Então,
Quando a gente estuda profundamente o narcisismo, é claro que a gente identifica na gente, né, muitos desses comportamentos. Né? E o homem no sentido, o ser humano que está interessado, né, em progredir espiritualmente, ele percebe que o maior obstáculo que ele encontra na vida dele é a sua propensão natural. Todos nós temos essa propensão. A propensão natural do ser humano em querer ser um Deus. Vamos pensar no mito. Né? Qual foi a grande transgressão cometida por Lúcifer, que é o antecessor de Narciso? Né? Lúcifer, eu digo sempre, é a versão da mitologia judaica para o mito grego do Narciso. Lúcifer não era outra coisa a não ser um narcisista. Né? Ele era, inclusive, bonito como Narciso. Espera que eu acho que tem alguém aqui querendo entrar. Deixa eu ver aqui rapidinho se é isso mesmo. É, isso. A Micheline que está entrando aqui. Inclusive, ele era tão bonito quanto Narciso. E foi exatamente essa beleza que o encantou. Né? Ao ver-se belo, ao ver, inclusive, que o Criador tinha a ele como uma estrela reluzente, ao ser validado pelo Criador, né, ele tenta fazer um levante, que é o bebê psicótico. Né? O bebê psicótico tenta fazer um levante contra a fonte que deu a vida a ele. Por que o narcisista não pode depender do objeto? Porque ele não pode ser humano. Porque todo ser humano depende do objeto. Nós somos interdependentes. Nós precisamos uns dos outros. Mas o medo é enorme. E qual é o medo que o narcisista tem de depender de alguém? Bom, a gente já sabe que ele tem pânico de descobrir que ele pode não ser amado. Tem pânico disso. Porque isso é uma memória viva dentro dele. Os mecanismos de defesa cronificados na estrutura narcísica são todas defesas contra esse início da vida, que continua a existir na vida adulta do narcisista. Ele continua no início da vida. Ele não amadureceu verdadeiramente. Não, o narcisista não pode amadurecer, porque tudo é para ele. Todas as coisas têm que ovacioná-lo, aplaudi-lo. Tudo tem que. Ele tem um delírio de autorreferência, como Freud dizia. Mas tudo isso precisa existir para ele, porque ele vive angustiado, acossado pela perseguição ilusória, como a gente viu que é a fantasia, de que ele não teve valor. E ele não teve valor porque ele não foi validado na sua existência. E nós temos que ser validados na nossa existência. Alguém tem que dizer para a gente que a gente é muito importante. Alguém tem que dizer para a gente que a gente é querido, que a gente é amado. Alguém tem que dizer para a gente quando a gente é bebê, para que a gente possa introjetar isso. Quando uma mãe fala com o filho, o bebê, diz o Bion, né? Ela não só oferece palavras boas para ele introjetar, como ela oferece também a função dele mesmo produzir palavras boas para ele. Não é só a palavra que entra também a função ou a estrutura mental. Então ele começa a ter autoestima, é a base da autoestima. Agora, quando uma mãe está de má vontade, não quis ter o filho, né, dá para ele de mamar de uma maneira pouco cuidadosa, né, se sente cansada, aí lembra, tem que dar de mamar de novo, agora. É isso que ele está introjetando. Não ser amado. E em algum momento ele vai reverter isso. Ele pode fazer um transtorno de personalidade dependente? Pode. Né? Por isso o diagnóstico diferencial também é muito importante. Né? Porque podemos ter um narcisista em potencial por trás de alguém que sofre de um transtorno de personalidade dependente, que é aquela pessoa que nunca cria nenhum conflito no interior da relação, que tem medo, tem pânico da perda. Está escondido ali, ou escondido ali.
Por quê? Porque a pessoa acha que fora daquela relação ali não existe vida. A dor terá que ser reexperimentada. E se ela for rejeitada ou trocada, pode ter um ataque de violência. Aquela pessoa calma, ela fez isso aí. Aquela pessoa calma teve um ataque, é isso? Avançou na outra pessoa, perdeu a cabeça? Sim. Porque aquela pessoa nunca foi calma. Ela tinha uma persona, como diria Jung, de calma. Por detrás daquela calma, tinha perseguições de não valer absolutamente nada. E aí, quando aquela pessoa realiza que, mesmo tendo sido bom para aquela outra que está ali do lado, quando ela realiza que aquele objeto não a quer mais, pode ser imprevisível a reação dessa pessoa. Ao contrário do narcisista, que não vai se matar se agredir, alguém com transtorno de personalidade narcisista pode matar a pessoa e pode se matar também, em seguida. O que acontece muito, inclusive. Vez por outra, a gente lê em jornal isso. Matou filho, matou a mulher e se matou depois. Porque não suporta a experiência da culpa. O narcisista tem psicopatia suficiente, né, para, mesmo tendo matado, continuar a odiar o objeto que já está morto. Ele mantém um investimento libidinal de ódio sobre o objeto morto. Esse é o traço psicopático típico do narcisista. Todo psicopata é narcisista. Nem todo narcisista é psicopata. Ele pode ter atuações psicopáticas, mas nos casos graves de psicopatia, né, e isso pode estar numa estrutura de poder, né, em todos os lugares do mundo. Imagina, por exemplo, um político que desvia uma verba que vai para o hospital de câncer e que salvaria várias crianças, né? E ele fica com esse dinheiro e viaja para Maldivas e passeia pelo mundo inteiro com esse dinheiro. Ele dorme, ele se diverte, ele bebe, né? Com zero culpa. Com zero culpa. Então, a psicopatia ela é bem apreciada no mundo da política. É por isso que a gente tem esse mundo aí, né? Que a gente elege psicopatas, que é nossa projeção também sobre essas pessoas. Nós elegemos narcisistas para ser a nossa liderança. É a parte louca da personalidade humana que precisa encontrar um depósito para se projetar, para nos aliviar. E é claro que isso não pode funcionar. Isso não vai funcionar. Então, a gente pode caminhar para uma destruição global? Pode. Claro que pode. E isso poderia fazer nós reiniciarmos de novo? É um reset? Pode. Ou seja, a geopolítica mundial pode colapsar, assim como um indivíduo que ontem estava feliz, acordou hoje deprimido e não conseguiu nem ir trabalhar. Colapsou de um dia para o outro. Obviamente não é de um dia para o outro, mas o efeito do colapso é de um dia para o outro. Então, não consegue mais nem sair de casa. Porque foi bem ali no shopping, teve um ataque de pânico e agora está em pânico e não consegue nem sair de casa. Colapsou. Então, o que acontece no indivíduo pode acontecer num coletivo. Já vimos isso, né, no mundo. Estamos vendo. É, e como a destruição verdadeiramente é a causa do nascimento, né, podemos nos autodestruirmos, né, nós mesmos. Nós mesmos. Né? Se nós pararmos para pensar e perceber a quantidade de arma atômica que nós temos, né, para destruir o mundo dezenas de vezes, nós nos perguntamos, mas por que mesmo nós fizemos isso com a gente? Por que a gente destruiria a nós mesmos, né? Por poder, é isso? O que a gente quer? Né? A terra daquela pessoa que tem petróleo, é isso que a gente quer? É isso que vai nos fazer realmente felizes, vivermos assim?
É uma irracionalidade, né? É uma crosta narcísica tão violenta entre, né, a realidade do mundo, né, e a realidade psíquica de pessoas que foram provavelmente maltratadas no início da vida delas, né, que quando você consegue, de algum modo, pelo menos rasgar um pouco esse véu ilusório do narcisismo e enxergar a realidade, você diz: não, não, eu não quero participar desse mundo. Não é, o meu reino não é deste mundo, como dizia o mestre Jesus. O meu reino não é deste mundo. Eu não preciso desse mundo. Né? Mas, senhor, vem cá, aqui tem uma moeda aqui, olha. Essa moeda aqui, você acha mesmo que a gente tem que pagar, né, o tributo aqui que a Roma impõe aos judeus? Olha quem está aqui. Ele pergunta: quem é que está aqui nessa moeda aqui? Isso aqui é esfinge de quem? De César. É de César? Então, dá a César o que é dele e dá a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? Né? De César nós sabemos, era o dinheiro. Né? E como era um dinheiro, uma moeda, ela nem existe mais, porque pereceu, como tudo que é matéria. Passou. Mas a palavra não passou. A palavra está aqui. Nós estamos conversando sobre um cara que viveu há 2.000 anos atrás e não tinha qualquer conexão com a internet. Não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada. Tinha umas histórias para contar, e essas histórias varreram a religião grega em 100 anos, não tinha mais religião grega, tinha só cristianismo mesmo. É, e dá a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? O que é de Deus é a nossa alma. A nossa alma é de Deus. Agora, a gente precisa saber quem é Deus, ou o que é Deus. Né? Deus é esse turbilhão de escuridão que precisa de uma consciência para ganhar luz. Certo? É isso mesmo. Deus é essa escuridão? Bom, é só ler Gênesis, capítulo 1. No início era a escuridão, trevas. Trevas. O início não era luz, o início era trevas. O nosso início é escuridão. O nosso início é a prima matéria alquímica que a gente viu aqui, o unus mundos. A junção, a união, a indiferenciação é a matrix. Esse é o nosso começo. Com todas as contradições que existem aí dentro. Em cima, embaixo, esquerda e direita. Muita tensão, é só tensão. É tensão, é energia todo o tempo. Produzindo vida. Produzindo vida. E é o nosso ego que tem que dar conta dessa escuridão. É o nosso ego, sim, que tem que dar conta. Nós somos co-criadores da criação. A criação não acabou. Está longe de ter acabado. O próprio Cristo representa, Jesus, enquanto Cristo, representa a possibilidade de expansão da consciência humana para apreender aquela energia que foi realizada naquela pessoa histórica de Jesus sob a forma de Cristo. Cristo não é Jesus. Cristo se realizou em Jesus. Há um Cristo em mim, há um Cristo em você. E quando é que nós somos um Cristo, então? Quando é que nós nos tornamos um Cristo, então? Que pergunta maravilhosa é essa. Quando nós renunciamos ao narcisismo. Então, o texto bíblico diz: e Deus se fez homem. Olha que coisa linda. Deus se fez homem. E ao se fazer humano, o que que ele fez? Se desfez da sua divindade, meu Deus. Sendo verdadeiramente Deus, ele se desfez daquilo que ele era verdadeiramente. Ele era verdadeiramente Deus. Mas ele se desfez disso. Ele não quis usar as suas possibilidades divinas para mimetizar um drama humano, mas sem sentir o drama. Eu vim aqui só fazer um teatro, tá? Deus veio à Terra, encarnou em Jesus, vamos fazer um teatro aqui. Vamos fazer de conta que a gente está sofrendo, vamos fazer de conta que nós fomos torturados, vamos fazer de conta que vamos morrer,
né? Porque no final a gente quer dizer que todo mundo vai ressuscitar depois, né? Mas é tudo de brincadeira só, não é de verdade. A chicotada nem dói porque eu sou Deus. Não dói. Não é assim. Assim a igreja nos contou assim, né? Que Jesus sabia que era Deus no começo. Não, não acho que sabia. Acho que ele vai descobrindo que é Cristo. E ele vai descobrindo através desses processos de renúncia absoluta ao narcisismo. Então, sendo onipotente, se desfaz da onipotência. E o bebê, o que é que tem que fazer para migrar do narcisismo primário para o narcisismo secundário? Ele tem que se desfazer da onipotência típica do narcisismo primário, onde ele crê que tudo foi construído por ele. A mãe é uma construção dele. O que é que o narcisista acha, adulto? Que você existe para servi-lo. O narcisista, ele tem uma estrutura luciferina porque ele não quer servir, ele quer ser servido. É por isso que ele é um egoísta. Porque ele não tem nenhum contato com self bom. E por isso que ele é explorador. Porque ele acha que o mundo lhe deve. O mundo deve a ele. E o mundo tem que pagar o que deve. É por isso que ele é sensível a qualquer coisa que ele avalie como estando em desvantagem. Ele não pode amar, porque amar é estar em desvantagem. Porque amar é se sentir dependente da outra pessoa, é ser alcançado pelo sofrimento, inclusive. Porque eu posso amar alguém que me ama e que depois não me ama mais. E pode me deixar. E como é que eu vou suportar se eu não suportei lá atrás? E se eu achei que eu era um lixo porque eu não fui validado no meu narcisismo inicial? Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu posso lidar com uma perda se eu não conseguir elaborar a perda da passagem do narcisismo primário para o secundário? E não conseguir fazer essa travessia porque eu não tive aquilo que eu tinha que ter aqui, repetindo pela 10ª vez, no narcisismo primário, que era a validação da minha existência, que é ter engolido leite e amor ao mesmo tempo, que me daria força, então, para fazer a travessia do tipo, mamãe tem outros filhos, né? Mamãe ama todo mundo igualzinho, todos os filhos igual. Né? O narcisista cria a fantasia de que ele é especial para a mãe e de que ele é especial para o mundo, que ele vive acossado, perseguido pela fantasia de que ele não tem nenhum valor. Viver assim é horrível, verdadeiramente é horrível. Tem um lado positivo quando tem, que é esse do indivíduo se sentindo um lixo, transforma essa energia em materializações ou materialidade. Então, ele pode prosperar enormemente, como foi o caso que eu disse aqui, materialmente. Pode prosperar. Mas ele vai dar de cara com ele em algum momento. Vai dar de cara, vai chegar lá aos 50, 45, né? Ele vai dar de cara com ele. Porque ele não tem como, ninguém tem como fugir de si mesmo a vida inteira. Não tem como. Então, o, o, o complexo luciferino, eu estava falando de Lúcifer, né? Lúcifer Narciso, tem um cara que faz uma reflexão maravilhosa sobre isso, um pouco complexa, né? Porque ele é bem complexo, se chama Donald Meltzer. É um analista kleiniano. Todo que gosta de Klein, ele é um cara, ele é um clássico. Ele tem um ensaio sobre Lúcifer e Narciso, exatamente isso. Em que ele fala que Lúcifer e Narciso é o ego ideal. O ego ideal é esse ego perfeito. É o ego ideal que Lúcifer queria alcançar. Esse ego ideal, que é a perfeição, é representado pelo Criador. O Criador é o Criador de todas as coisas. Mas note bem, voltando à fala, né,
eu acho que é Marcos, o Lucas, não sei, que dizendo que é, Deus se fez homem e abriu mão dessa divindade e se descobrindo humano, mesmo assim, né, abriu mão, né, do narcisismo, porque ele profere aquela frase maravilhosa que ele disse: Eu não vim ao mundo para ser servido. Esse o antídoto do narcisismo. Né? Eu vim ao mundo para ser servido, meu Deus. Ainda não entenderam? Ainda não entenderam? Senão eu fico muito zangado. Eu fico muito enraivecido. Né? Eu fico de bico. Né? Eu fico agressivo. Eu estrago o passeio. Eu estrago o passeio. Porque o outro tem que pagar pelo sofrimento que está me causando. Então eu estrago o passeio. Quantas vezes eu não ouvi isso aqui? Já vi casais que voltaram de Paris, né? Cada um num avião diferente, tanto ódio, né? Perda financeira, né? Foram para se divertir, aí a briga do ego virou um inferno, Paris virou um inferno. Em vez de estar ali no cafezinho parisiense, batendo um papo, olhando, né? As coisas, não. Né? O narcisista, ele é uma comparação excessiva, mas não é excessiva, mas é uma comparação forte. Ele é como um borderline, né? Porque ele é carne viva. Qualquer coisa fere. Se ele entrar numa loja, mesmo de um paciente que, onde ele ia, ele causava um problema. Não tinha um lugar. O cara sentava no restaurante tinha um problema. Porque o garçom ou trouxe a comida fria, né? E ele não trouxe a comida fria porque a comida ficou fria porque tinha que entregar vários pratos, ou porque o próprio cozinheiro acabou esquecendo de entregar para ele. Não, não. Fria porque é uma sacanagem isso aqui comigo. É um delírio de referência em que isso aqui é um desrespeito a mim. Poderia ser resolvido só chamando um garçom. Você pode fazer uma gentileza? Pode esquentar aqui esse pratinho que está um pouco frio. Senão, é pessoal. Então, todo o tempo, né, há uma. Hoje também eu via isso, né? Uma mulher dizendo, marido narcisista típico, assim, eu já não convido ele para ir em lugar nenhum, porque eu fico com medo de levá-lo, porque é imprevisível o que pode acontecer. É imprevisível o que pode acontecer. Então, eu piso em ovos quando eu vou dizer que eu vou em algum lugar, e aí eu fico torcendo, eu fico dizendo algumas coisas para ele dizer que não quer ir. Um tom de superioridade, é claro. Não, 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 não vai lá, não estou afim de ir, não. Tipo, tá vendo aqui minha televisão. E, é assim que eu tenho agido com ele ultimamente, porque todas as vezes alguma coisa acontece. Ou briga com o garçom, ou porra, tratar mal meus amigos ou minhas amigas, né? Porque tem que ser o centro. O indivíduo vai se isolando cada vez mais, né? Porque não pode participar da sociedade, em geral, do grupo, porque corre risco. E o risco é a pessoa não aprovar. Ah, tem alguém com a mão levantada aqui. Quem é? A professora sou eu, Leonardo. É, aí sobre o narcisismo, é, em que ponto a individuação é o rito, o processo da individuação ali? Eu acho que estamos falando aqui de teoterapia, então. Ele é a ponte, ele é a ponte, ou eu não vou dizer a última, né? Porque é um processo desde ali da saída do narcisismo primário para a passagem para o secundário, é um processo durante a vida, né? Seria. E aí seriam esses ritos imputados pelo self, né? Que a gente já sabe que esses ritos, né? Que o inconsciente traz para a gente, como Jung, por exemplo, né? Como o confronto dele é uma coisa assim, parece que diferente de uns para os outros, mas obrigatória, né? A gente não tem como fugir
provocação, ou assédio, ou inputs que o self manda para o indivíduo sair desse quadro narcisístico primário Sim, e nascer para a vida. sim. Essa é uma colocação muito importante, porque verdadeiramente o self envia para o ego crises e colapsos mentais cujo objetivo não é outro a não ser a elaboração do narcisismo. Então, eu diria que o núcleo central do processo de individuação é cada vez mais você se desapegar dos objetos mentais, internos ou externos, que têm uma representação, né, da sua individualidade. É você se diferenciar de tudo aquilo que você conquista. É você estar. Por isso o budismo fala do desapego. Porque desapegar não é deixar de ter. Não é deixar de ter. Desapegar é verdadeiramente, né, uma forma de lidar com os objetos que estão no teu entorno. E tudo aquilo que está ali e que você construiu e que você entendeu que pode desaparecer, né, a qualquer momento. Por que o narcisista tem tanta dificuldade de envelhecer? Porque ele é obrigado a perceber que tudo vai acabar. E tudo vai acabar sem que ele tenha o controle dessa situação. Ele vai ter que reconhecer em algum momento que existe uma instância maior do que o controle dele sobre o mundo. Me lembro de ainda trato até hoje, de um fazendeiro aí do Centro-Oeste, né? Um cara rústico, né? Mas que ganhou muito dinheiro, né? E teve a sorte ou o azar, dependendo da ótica, de colapsar numa depressão importante, né? Ainda hoje, 4 anos depois, ainda usa uma medicação significativa, né? Teve que se submeter à análise, né? Conseguiu fazer uma análise comigo e sustentar essa análise. Ele achava isso uma imbecilidade, uma idiotice, um dinheiro gasto inutilmente. E, no entanto, aquela pessoa ali, que não tinha a menor ideia de que havia dentro dele uma vida espiritual, né, começou a perceber que havia e começou a desenvolver essa vida espiritual, né? Então, essa questão que tu coloca, ela é muito importante, porque o self todo o tempo está enviando objetos mentais cujo objetivo não é outro a não ser fazer você viver melhor a sua vida. A elaboração do narcisismo propõe, né, uma vida mais descansada. Por que as pessoas são tão irritadas? Por que nós somos tão irritados? Porque qualquer coisa durante o nosso dia pode estragar o nosso dia. Por que a nossa vontade todo o tempo tem que prosperar? Por que a gente vive apegado à razão? Daí aquela frase popular, né? Você quer ser feliz ou ter razão? É que ser feliz. Por que você não pode deixar o outro sair ganhando? Por que você ainda não entendeu que, às vezes, sair perdendo é sair ganhando? E o que eu estou perdendo? O que eu perco quando eu perco alguma coisa? Eu perco porque eu me senti otário perdendo, é isso? Tá, e se eu for um otário? Qual é o problema se eu for um otário? Ah, porque eu fui um idiota, porque a pessoa me enganou? E qual é o problema de eu ter sido um idiota porque a pessoa me enganou? É só porque eu não fui o esperto? Porque toda vida eu tenho que ser o esperto? Porque toda vida eu tenho que sair ganhando? Toda vez sou eu que tenho que contar a história onde eu me apresento como o herói e o vencedor? Não, não, eu quero ser perdedor, onde todos querem ser ganhador. Eu quero ser derrotado, onde todos querem ter sucesso. Porque o meu reino não é desse mundo. É o que o self diz, né? Então, onde você se acha muito, não, eu quero me achar pouco. Onde você grita para ser olhado, eu quero passar em silêncio, sem que ninguém me veja. É, esse é o grande ensinamento de
do judaísmo e do cristianismo. E a orientação dos profetas é clara. Ele diz: quanto mais fores importantes, mais humilha profundamente o teu eu. Porque o profeta sabe que tudo que a gente quer neste mundo é ser importante. Tudo que a gente quer neste mundo é ser reconhecido. As aspirações do bebê eternamente vivas dentro de nós, com o agravante, repetindo de novo, que se o bebê não foi validado no início da vida dele, aí então ele vai gritar quando adulto para ser validado. Então, a via espiritual é uma via que vai contrária à via do narcisismo. Onde o narcisismo precisa aparecer para ser ovacionado, né? E afugentar de perto da sua estrutura mental consciente a desconfiança ilusória e fantasiosa de que é um lixo, ali o homem espiritual nem se incomoda se for tratado como um lixo. Ele fica feliz. Porque ele sabe que a única maneira que ele tem verdadeiramente de tratar o narcisismo dele é quando ele é humilhado e não responde à humilhação. Isso dói. Isso dói. Isso dói. Isso machuca. Isso verdadeiramente machuca. Eu tenho uma imagem para os homens que vêm aqui, assim, que é grotesca, mas eu vou falar assim mesmo aqui. Eu digo assim: você já contou quantas bolas você tem no seu saco? Assim, 2. Certo. Mas fique certo que se você continuar nesse processo, você vai contar pelo menos umas 6, que vai nascer muita bola nesse saco para tu poder aguentar o que tu vai ter que aguentar. Tem que ter mais de 2 bolas no saco para aguentar. É exatamente essa imagem grosseira que eu utilizo, né? Por quê? Porque isso dói muito. Isso dói muito. Você passar desapercebido. Você não ser reconhecido. Não te darem valor. Você entrar num lugar. Eu vou usar uma imagem hipotética, né? Imaginemos que você veste um fardamento ou um uniforme da Conlurb aqui no Rio de Janeiro e entra bem aqui na padaria Santa Marta, que é uma padaria a Barra da Tijuca e tal, não sei o quê, e senta ali. Você vai sentir. Você vai sentir. Você vai sentir que o garçom vai demorar para te atender. Você vai sentir as pessoas da outra mesa olhando para você. Você suporta? Do que se orgulha quem é pó e cinza? Pergunta o profeta. Do que mesmo se orgulha quem é pó e cinza? Do que? Então, esse processo de teoterapia ou esse processo de individuação, Leonardo, ele não é outra coisa a não ser uma luta, uma brava luta entre o ego, que tenta usurpar todo o tempo, através do seu complexo luciferino, através do complexo narcísico, tenta usurpar todo o tempo o lugar do self. Nesse sentido, o ego é um ladrão do self. Ele quer ser o self, ele é invejoso do self. O que derrubou Lúcifer foi a inveja. A inveja. O narcisista, ele é invejoso. Ele se alegra com o infortúnio da outra pessoa. Ele se alegra, porque ele está todo o tempo se achando um lixo. Então, todo o tempo ele precisa ser uma referência de aplauso para amainar o sofrimento de se sentir um nada.
O nada é uma palavra boa, porque o grande Davi diz: o que eu posso oferecer ao meu Senhor, que me concedeu tantas riquezas nessa vida? O que eu tenho para dar para Deus, para Javé? O que eu tenho para dar para Javé? Aquele que é todo rico em si, aquele que é todo completo em si, aquele que não precisa de absolutamente nada, ou precisa?